avaliação diagnóstica. Deixa eu ver se eu... aqui está certo. Nossa avaliação diagnóstica, vocês já estão vendo aí. E vamos analisar nossas questões, né? Deixa eu ver se alguém pediu para participar, não. Um ponto que eu acho interessante de analisar aqui junto a vocês, o primeiro ponto é a participação, né? Como eu tinha dito, ó, aqui ele traz aqui o primeiro gráfico da participação dos alunos, e aqui nós temos, por exemplo, o terceiro A, né? Nós temos aqui um total de 21 alunos que fizeram a avaliação diagnóstica. O terceiro B, tivemos mais 21 alunos. O terceiro A, olha só a diferença, né, dos outros terceiros anos. Ó. O terceiro A, como eu tinha dito, a menor participação, só 7 alunos responderam à nossa avaliação diagnóstica. E o terceiro B de informática também tem uma participação bem baixa, né, embora não está tão baixa aqui, né, 14 alunos. Mas o que está me preocupando muito é esse terceiro ano A de informática. Então, se vocês tiverem contato com alguém do terceiro ano de informática, conversem com eles, porque não dá para continuar dessa forma. Falar, eu já falei, né? Porque eu tô como líder das duas turmas por enquanto. Tu tá nos dois? Ixi. Sim, eu tô nas duas turmas. E, tipo assim, eu já procurei saber o porquê, só que uns nem chegaram a mim. Então, tipo assim, eu não posso fazer mais nada. Eu entendo, Carlos. A sua parte está sendo feita, então, né? De buscar, ver o que é, ou falar, comunicar. É isso aí. A gente não... às vezes, nem tudo depende da nossa vontade, né? A gente, às vezes, quer, mas, às vezes, a outra pessoa simplesmente não quer, e aí não tem o que fazer. Pessoal, nós tivemos 3... Oi. A Dalice pediu para avisar que ela não vai poder participar da aula porque o pai dela trabalha fora, aí tá precisando dela para imprimir uns documentos para ele, que ele vai viajar hoje de noite. Certo. Não tem problema, porque a aula vai estar sendo disponibilizada no Segueduc, por isso que a gente está gravando, né? Então, ela pode acessar pelo Segueduc e assistir a aula depois. Inclusive, eu não sei se vocês já olharam, as outras aulas já estão lá também. Olha só, nós tivemos a avaliação diagnóstica, ela tinha três questões. Uma questão com uma dificuldade, um grau de dificuldade muito fácil, que envolvia só a análise e a interpretação de um texto, né? Nós tínhamos, por exemplo, a segunda questão que tinha um grau de dificuldade mediano, né? Que aqui é justamente também só a análise de um texto também, a interpretação de um texto, com 3 alternativas para se marcar. E tínhamos uma terceira questão que eu considero que era a mais complexa, né? Aqui era mais difícil, que era essa questão aqui, que trazia 2 textos, né? Um texto em forma de cartaz e um outro texto mais tradicional, trazendo duas situações, e o questionamento aqui trazendo 3 alternativas possíveis para serem marcadas. Então, tínhamos aqui uma avaliação com 3 questões, com níveis diferentes, mas que vai exigir, são questões que são questões de Enem, quero deixar claro aqui, foram questões de Enem, que traz a questão de interpretação de texto. O que vocês mais vão ver em prova de concurso, o que vocês mais vão ver em prova de Enem é a interpretação de texto. Então, é aquela questão de vivência de mundo, né? E de percepção, de conseguir analisar e interpretar uma questão, e aí, às vezes, vocês conseguem, mas era de Enem. Não, dá para responder se prestar atenção, se analisar os pontos e perceber, conseguir identificar o que a questão está pedindo. As questões não são difíceis em si, mas exigem atenção, né? E aqui nós tivemos, por exemplo, na primeira questão, as 3 alternativas. A alternativa A, nós tivemos 5 pessoas que marcaram ela, né? Nosso questionário, nós tivemos 63 pessoas que responderam esse questionário, né? Deixa eu subir aqui, ó.
Nós vamos ver, ó, 63 pessoas que responderam esse questionário. E desses 63, né, na primeira alternativa, na letra A, tivemos 5 pessoas que marcaram, totalizando 7%. Eu percebi que a letra B e a letra C, nessa questão aqui, gerou muita confusão, gerou muitas dúvidas, e aqui a gente pode observar pelo gráfico, né, que o total de pessoas que marcaram a letra B, que é representada pela cor vermelha, né, e aí o total de pessoas que marcaram a letra C, que é por essa cor amarela, um amarelo queimado, você vê que os números são muito próximos. Letra B, tivemos um ganho, um percentual, que foi um ganho bem pequeno ali, que foi quase um empate técnico. Então, quase que metade da turma se dividiu aí, né, entre a letra A e a letra B. Né? Então, vamos entender aqui onde foi que vocês erraram nessa questão, né? Qual era a questão realmente, de fato, que era correta. Entender aqui por que gerou tanta confusão nessa questão aqui. Vamos lá, ó. Alguém quer fazer alguma colocação? Você vai enviar pelo e-mail a nossa pontuação? Não, né? Não. Aqui é reflexão. Isso aqui eu quero que vocês observem aqui como está a percepção de vocês. Certo? O nível de vocês. Aqui foi para avaliar o nível de vocês. Oi. Ilan pediu para avisar que vai dar uma saidinha aqui. Aí não sabe se vai voltar ao tempo, viu? Certo. Olha só, a questão falava o seguinte: a ascensão social por meio do esporte mexe com o imaginário das pessoas, pois em poucos anos um adolescente pode se tornar milionário, caso tenha um bom desempenho esportivo. Muitos meninos de família pobres jogam com o objetivo de conseguir dinheiro para oferecer uma boa qualidade de vida à sua família. Isso aqui é um sonho de muitos meninos que entram nesse mundo dos esportes, né, do futebol. Isso aproximou mais ainda o futebol das camadas mais pobres da sociedade, porque o futebol acaba sendo como uma espécie de oportunidade para mudar de vida, né, mudar a sua condição social e da sua família, tornando-o cada vez mais popular. Acontece que esses jovens sonham com a fama e o dinheiro, e enxergando no futebol o único caminho possível para o sucesso. Olha só, enxergando no futebol, esses meninos, né, de camadas sociais mais pobres, eles enxergam no futebol o único caminho possível para o sucesso, para mudar de vida. Né, o único caminho. Preste atenção nessa palavra, o único caminho. No entanto, eles não sabem da grande dificuldade que existe no início dessa jornada, em que a minoria alcança a carreira profissional. Esses garotos abandonam a escola pela ilusão de vencer no futebol, a qual a maioria sucumbe. Então, ponto que, se eu fosse fazer uma prova, eu ia estar destacando também, aquele lá e esses pontos aqui. Então, é bom, quando vocês forem ler uma questão, sempre ir grifando pontos importantes do texto. O caminho até o profissionalismo acontece por meio de um longo processo seletivo que os jovens têm de percorrer. Caso não seja selecionado, esse atleta poderá ter que abandonar a carreira involuntariamente por falta de uma equipe que o acolha. Alguns podem acabar em subempregos à margem da sociedade, ou até mesmo em vícios decorrentes desse fracasso e dessa desilusão. Isso acontece porque, no auge da sua formação escolar e na condição juvenil de desenvolvimento, eles não se preparam e não são devidamente, ponto importante, eles não são devidamente orientados para buscar uma alternativa de experiência mais ampla, de ocupação fora e além do futebol. Aí aqui vem o questionamento, né, a pergunta em si. Ao abordar
o fato de, no Brasil, muitos jovens depositarem suas esperanças no futebol, o texto critica o que é que, qual é a crítica do texto? Aí vamos para as alternativas. Letra A. O texto está criticando a falta de investimento dos clubes para que os atletas possam atuar profissionalmente e viver do futebol? É isso? O que Não, vocês acham? não. A gente, a gente começa a perceber aqui na leitura do texto, uma leitura mais pausada, que o texto não chega nem a mencionar investimento em clubes de futebol. O texto não faz menção a investimentos, a falta de estrutura dos clubes de futebol. Inclusive, os clubes de futebol eles têm uma estrutura excepcional, algo diferenciado. Os meninos que conseguem atingir, né, conseguem ser selecionados pelos clubes, eles têm um suporte muito grande lá dentro. Né? Tem uma estrutura que os espera muito surreal. Então, o texto não chega nem a fazer menção disso aqui. Então, isso aqui já torna a letra A falsa. Né? Vamos para a alternativa B. Deu para compreender essa primeira, o porquê que a A está falsa? Vamos para a letra B. O texto critica, né? O texto critica os investimentos reduzidos dos atletas profissionais em sua formação escolar, gerando frustração e desilusão profissional no esporte. E aí? O texto está criticando o investimento reduzido dos atletas profissionais em sua formação escolar, gerando frustrações e desilusões profissionais no esporte. E aí? Foi uma das que foi a mais marcada por vocês. Eu acho que é essa aí. Alguém aí acha que não é essa? Eu acho que é essa. Fora a Adriana? Emanuel também disse que era Eu não me ela. lembro nem qual foi que eu marquei, para falar a verdade. Mas pela Eu leitura acho do que não é, texto não. aqui. Por que, Jackson? Por causa que está dizendo que aí são até atletas profissionais já, e essas pessoas ainda vão se formar, bem dizer assim. Boa, boa. O texto está falando de quem? De crianças que não chegaram lá no profissionalismo, que estão buscando se profissionalizar. O texto está falando disso daí. E da questão desses jovens só focarem no futebol e não pensar no plano B. É isso que o texto está criticando. Que às vezes eles abandonam até os estudos para focar só no futebol. E aqui vem falando o quê? Ó? Investimento reduzido dos atletas profissionais. O que torna isso aqui errado é isso aqui, ó, essa parte aqui, ó. Investimento reduzido dos atletas profissionais. É isso que torna essa questão errada, essa alternativa errada, que foi o que a maioria de vocês não perceberam esse ponto aqui. Não conseguiram fazer a relação do que o texto estava criticando com a alternativa em questão. Então, ó, investimento dos atletas profissionais. Não, o texto não está falando dos atletas profissionais. Estão falando dos meninos que estão buscando a profissionalização e, consequentemente, a mudança social, né, de nível social. Compreendeu aí, ó, o erro de vocês, de muitos de vocês, de 49% de vocês, por exemplo, 31 alunos marcou isso aqui. Né? Então, nós tivemos aqui mais pessoas, juntando aqui, ó, letra A e a letra B, nós tivemos aqui mais pessoas, mais da metade da turma, não conseguiu interpretar, não conseguiu observar, né, esses pontos aqui do que o texto falava, do que o texto criticava e do que a alternativa colocava. Né? Então, aqui, ó, vamos para a letra C, entender por que ela está correta. Despreocupação dos sujeitos com uma formação paralela à esportiva para habilitá-los a atuar em outro setor da vida. Olha, o texto critica justamente isso aqui. Que os meninos, eles não se preocupam em ter uma formação ali, um plano B, né, com relação ao futebol, né,
E caso esse plano que ele tinha, esse objetivo que ele tinha, ele não dê certo, ele não tem, vai ter o plano B. Então, ele faz essa crítica aqui, né? Despreocupação dos sujeitos como uma formação paralela, uma formação em conjunto, à formação esportiva, né? Para habilitá-los a atuar em outro setor da vida. E aí é onde eles caem nos subempregos da vida, naqueles empregos que vai pagar muito pouco e vai exigir muita mão de obra deles. Então, aqui, eu percebo que vocês não conseguiram, nessa primeira questão, que eu julgava que seria uma questão só de interpretação, seria uma questão mais fácil, mas o que é que eu percebo, o que é que eu posso analisar aqui? Que vocês têm dificuldade de ler e analisar uma questão quando o texto é um pouquinho maior, quando as questões são contextualizadas. Não é a realidade de toda a turma, porque nós podemos ver que tivemos 27 alunos que acertaram essa questão, mas, em compensação, nós tivemos 36 alunos que erraram. Né? 36 alunos que erraram. Então, 36 que erraram com 27 que acertaram. Então, vejamos aí que mais da metade dos alunos da turma de vocês tem dificuldade em fazer a leitura e a interpretação de textos que são maiores, textos contextualizados. Né? Então, vamos passar. Deu para compreender aqui onde vocês erraram e onde acertaram? Qual é essa daí mesmo, a opção mesmo? É a C? É. Beleza. Tu estava prestando atenção no que eu estava falando até agora? Tava, só não entendi a alternativa. O texto aqui, ele se propõe a perguntar o seguinte: o que o texto está criticando? Que todo esse texto aqui, ele criticou o quê? Ele criticou justamente a falta de preocupação dos jovens que estão buscando o profissionalismo no futebol, né, em buscar trabalhar em conjunto com o seu profissionalismo ali, a busca do profissionalismo, uma formação acadêmica. E, às vezes, esses alunos saem das escolas e focam suas atenção, sua energia só no futebol e esquece que aquilo dali pode não dar certo. Então, o texto faz essa crítica aqui. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Eu acho que eu vou começar a adotar isso, a fazer as atividades e fazer as correções junto com vocês, para vocês começarem a se ligar, né, e perceberem... É bom assim. E perceberem que em que ponto vocês estão tendo dificuldade para trabalhar esses pontos de dificuldade de vocês, para quando você chegar lá no Enem da vida, que está bem pertinho, né, vocês já são terceiro ano, vocês não se enrolam numa questão assim. Né, que é uma questão só de interpretação. É só interpretação. Oi, Carlos. Tem uma função do Google Formulários que dá a você o direito de enviar uma cópia das respostas por e-mail do aluno. Aí é bom também para a gente já ver na hora, entendeu? Eu vou fazer isso. Nos próximos eu vou colocar essa opção, vou habilitar. Né? A segunda questão, ela era um outro texto, contextualizado também, bem grande também. Vamos ver aqui como foram a participação de vocês, né? Das 63 respostas que nós tivemos, né? Nós tivemos uma maioria esmagadora que marcaram a alternativa A, um total de 49 alunos. A alternativa B, nós tivemos 9 alunos que marcaram ela, e a alternativa C, 5 alunos. Vamos ver do que se tratava essa questão? Olha só. A oferta... Ficou alguma dúvida com relação à questão anterior? Se tiver, nós... Não? Então, vamos lá. A oferta de produtos industrializados e a falta de tempo tem sua parcela de responsabilidade no aumento da silhueta dos jovens. Aqui nós já podemos perceber que o texto está falando sobre alimentação, né? Os nossos hábitos alimentares, de modo geral, mudaram muito. Observa Vivian, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, no Rio de Janeiro.
Pesquisas mostram que aqui no Brasil estamos exagerando no sal e no açúcar, além de tomarmos pouco leite e comer menos frutas e feijão. Outro pecado, velho conhecido de quem exibe excesso de gordura por causa da gula, surge como marca da nova geração, a preguiça, o sedentarismo, né? 100% das meninas que participaram do programa, da pesquisa no caso, não praticavam nenhum esporte. Então, 100%, olha só que informação interessante a ser grifada numa questão dessa. 100% das meninas, dos participantes da pesquisa, afirmaram não praticar nenhuma atividade esportiva, né? Revela a psicóloga Cristina Freire, que monitora o desenvolvimento emocional das voluntárias. Você provavelmente já sabe quais são as consequências de uma rotina sedentária e cheia de gordura. E não é novidade que os obesos têm uma sobrevida menor. Acredita Cláudia Cozê, endocrinologista da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Mas, se há 5 anos atrás, os estudos projetavam um futuro sombrio para os jovens, no cenário atual, as doenças que viriam na velhice já são parte da rotina deles. Então, o que eles previam de doenças para acontecer só na velhice, daquela geração que foi analisada há 5 anos atrás, hoje em dia já se torna realidade não na velhice, mas na vida adulta desses jovens, né? Os adolescentes já estão sofrendo com hipertensão e diabetes, antes doença que atingia uma faixa etária mais avançada, né? Hoje a gente já começa a ver jovens e adolescentes com hipertensão, com diabetes, né? Com outras doenças que são muito voltadas para essa questão de sedentarismo associado à má alimentação, né? Aí explica Cláudia sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e suas condições de saúde. As informações apresentadas no texto indicam. Então, aqui nós temos um texto que fala basicamente sobre, ela traz dados de algumas pesquisas que foram desenvolvidas com jovens, né, adolescentes, sedentários e obesos, né? Esse foi o público-alvo dessa pesquisa, e aqui nós podemos ver, né, a relação da obesidade com a rotina de vida que eles adotavam, né? E aqui o texto diz o seguinte, a pergunta, né? As informações apresentadas no texto indicam, a letra A, quais são as informações, o texto indica o quê? Quais são as informações que são apresentadas no texto? Aí a letra A diz o seguinte, a falta de atividade física, somada a uma alimentação nutricional desequilibrada, constitui fatores relacionados ao aparecimento de doenças. Será que é isso mesmo? Será que é sobre isso que o texto está falando? Vamos para as próximas alternativas? Letra B. A maioria marcou essa letra A. Vamos. É interessante que numa questão, né, numa prova, vocês nunca marquem a alternativa sem antes ler as demais. Sempre, por mais que vocês tenham certeza absoluta que é aquela alternativa, leia as demais. A maior participação dos alimentos, letra B, a maior participação dos alimentos industrializados e gordurosos na dieta da população adolescente tem tornado escasso o consumo de sais e açúcar. O que torna essa questão aqui errada? Essa letra B. Agora eu quero a participação de vocês. O que torna essa questão errada? Professor, acho que esse escasso é falta, não? Ou eu estou errado? Não, é por aí, mas o quê? Mas me complete aí, deixa isso aqui mais claro. Porque, tipo, o texto fala que a gente está consumindo muito sal e açúcar, e aí é escasso. Olha só, exatamente, ó. A maior participação dos alimentos industrializados e gordurosos na dieta. Alimentos industrializados, eles têm um alto teor de sal,
Diga isso para os miojinhos que nós encontramos. Diga isso para os sorvetes que nós consumimos. Diga isso para os alimentos, né, que nós temos. Se você pegar um suquinho daquele de caixinha, se nós pegarmos uma Coca-Cola, por exemplo, você vai ir olhar lá a quantidade de sódio, vocês vão ver que é altíssima a quantidade de sal e de açúcar desses alimentos, né? Então, E o que é a açaí, questão disso? professor? O açaí em si, ele não é ruim, o açaí puro. O problema do açaí é quando a gente começa a colocar os recheios. Aí o recheio, quando a gente botar aquele xarope em cima, aí, minha filha, aí ele torna uma bomba calórica. O problema do açaí em si, o açaí puro, ele não é tão calórico, ele não é tão ruim. Agora, quando a gente começa a colocar o recheio, aí a gente começa a bombar ele. Eu ia dizer que com o recheio ficava perfeito. Então, ó, o que torna essa questão aqui errada é justamente isso daqui, ó. A maior participação dos alimentos industrializados e gordurosos na dieta da população adolescente tem tornado escasso o consumo de sais e açúcares. Pelo contrário, ele tem aumentado o consumo de sal e açúcar, porque esses alimentos, né, industrializados, eles são ricos em açúcares e sais, né? Então, é isso que torna essa questão aqui errada. Vamos para a letra B. A prática regular de atividade física é um importante fator de controle de diabetes entre a população adolescente. E aí, o que torna essa questão errada? A prática regular de atividade física é um importante fator de controle de diabetes entre a população adolescente. O texto ele não menciona nada sobre a prática de atividade física. Pelo contrário, lembra que eu marquei aqui que 100% dos jovens entrevistados diziam que não faziam atividade física? Então, no próprio texto, o próprio texto já desmente essa questão ser aqui. Porque no próprio texto, se nós olharmos aqui, aqui, ó, 100%, deixa eu ver se eu consigo marcar, 100% das meninas que participaram do programa, da pesquisa, né, não praticavam nenhum esporte. E aqui a alternativa C diz o seguinte, a prática regular, ou seja, aquela a rotina de prática esportiva, de atividade física, né, é um importante fator de controle de diabetes entre a população adolescente. Então, o que a pergunta diz aqui? Né? As informações apresentadas no texto indica que a rotina de atividade física tem controlado essa taxa de desenvolvimento de diabetes? Não. Pelo contrário, o texto está falando que a maioria do pessoal, 100%, todas as pessoas que foram entrevistadas nessa pesquisa são sedentárias. Então, torna essa alternativa aqui incorreta. Então, veja que as questões é só a questão de você ler a alternativa e perceber, e analisar o texto, e ver, principalmente, o que a questão está pedindo. Então, a alternativa correta é essa daqui. A falta de atividade física, somada a uma alimentação nutricional desequilibrada, constituem fatores relacionados ao aparecimento de doenças. Então, essa questão aqui casa justamente com o nosso conteúdo do primeiro bimestre, que é sobre a alimentação saudável, né? Pirâmide alimentar, os nutrientes presentes na alimentação. Então, a gente vai tratar sobre isso nas próximas aulas. Então, essa questão aqui, ela introduz já um pouquinho do nosso conteúdo. Fico feliz em ver que a maioria esmagadora conseguiu interpretar essa questão, conseguiu perceber, né, as diferenças aqui. E vamos para o último texto, né, a última alternativa, que era essa questão aqui que eu julgava ser um pouquinho mais complexa, porque ela traz dois textos. Traz esse primeiro texto aqui, forma de cartaz, e traz esse segundo texto. Né? Então, vamos lá. Ó. Texto 1 diz o seguinte: aqueles que pensam que não têm... Vocês compreenderam a segunda questão? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Aqueles que pensam que não têm tempo para fazer exercício físico, mais cedo ou mais tarde serão obrigados a ter tempo para as doenças. Esse texto aqui está voltado mais para quê? Para mostrar que a responsabilidade, né, do sedentarismo sobrecai unicamente exclusiva sobre o indivíduo, não é verdade? Aqueles que pensam que não têm tempo para o exercício, mais cedo ou mais tarde serão obrigados a terem tempo para
as doenças. Então, a responsabilidade está em mim e em você, né? Vamos para o segundo texto. Imagine um cidadão residente na periferia de um grande centro urbano que diariamente acorda às 5 horas para trabalhar, enfrenta em média 2 horas de transporte público, em geral lotado, para chegar no trabalho às 8 horas. Termina o expediente às 5 horas da tarde e chega em casa às 19 horas. Olha só, ele sai de casa de 5 horas da manhã, passa 2 horas em transporte público para chegar no trabalho, chega às 8 e sai às 5 e só vai chegar em casa às 9. Então, ele gasta 2 horas para chegar no trabalho e 2 horas para sair do trabalho e chegar em casa. Ou seja, ele acorda de 5 horas da manhã, antes de 5 horas, né? Acorda antes de 5, porque 5 horas ele está saindo. Então, ele acorda antes de 5 horas da manhã e só chega em casa de 7 horas da noite. E aí o texto continua. O texto aqui está mostrando a rotina de uma pessoa que trabalha em uma grande metrópole, um grande centro urbano, numa capital. E aí ele continua. Vamos lá. Para aí sim cuidar dos afazeres domésticos dos filhos, etc. Ou seja, quando chega em casa não vai descansar não, vai cuidar da casa, né, dos filhos, enfim. Como dizer a essa pessoa que ela deve praticar exercícios, pois é importante para a sua saúde? Como ela irá entender a mensagem da importância do exercício físico? A probabilidade de essa pessoa praticar exercício regularmente é significativamente menor que a de pessoas de classe média alta, claro, que vivem em outra realidade. Como aqui o próprio texto já diz, já é outra realidade a ser analisada. Nesse caso, a abordagem individual, que é feita lá no texto 1, do problema, tende a fazer com que a pessoa se sinta impotente em não conseguir praticar exercícios e, consequentemente, culpada pelo fato de ser ou estar sedentária. E aí nós temos as alternativas. Vamos lá, vou lá para o gráfico, que eu acho melhor trabalhar com gráfico, que aí eu tenho uma visão mais geral e como vocês responderam ele. Aqui no gráfico nós temos o seguinte, né? Letra A, de 63 pessoas, nós tivemos 12 pessoas que marcaram a letra A. A letra B, nós tivemos a grande maioria, né? 38 pessoas, totalizando 60% das pessoas que marcaram, aqui responderam o questionário. E a letra C, nós tivemos 13 pessoas que responderam, né? Aí vamos para a pergunta. O que dizia a pergunta? O segundo texto, então, preste atenção, às vezes, nas provas de vestibular, às vezes nas provas de Enem, vai ter lá 2 textos para vocês lerem, interpretarem, e na questão vem perguntando sobre um deles, ou às vezes a relação entre eles dois, né? Então, veja aqui, ó. O segundo texto, então aqui você já esquece o primeiro texto, já não existe mais o primeiro texto, porque a questão está se pedindo e está falando sobre o segundo texto, então é ponto de atenção aqui, né? Interpretar a questão, interpretar o que a questão está pedindo, né? Então, o segundo texto, que propõe uma reflexão sobre o primeiro, acerca do impacto da mudança no estilo de vida na saúde, apresenta que tipo de visão? Então, qual é o tipo de visão apresentada no segundo texto? Né? A pergunta em si é essa. Qual é a visão apresentada no segundo texto? Essa é a pergunta. E aí a letra A diz o seguinte, é uma visão, o segundo texto apresenta uma visão medicalizada, que relaciona a prática de exercício físico por qualquer, olha só, por qualquer indivíduo à promoção de saúde. Aqui ele está fazendo o quê? Desconsiderando todos aqueles fatores sociais que influenciam na prática da atividade física. Então, essa questão aqui está errada justamente por esse ponto aqui. Por quê? Porque ele traz uma visão medicalizada. Quem é que traz uma visão medicalizada? Que relaciona a prática de exercício físico por qualquer indivíduo à promoção de saúde. O primeiro texto. Mas a questão está falando de qual texto? Do segundo texto. Então, quem observou o que a questão estava perguntando aqui, já conseguia matar essa questão aqui, já conseguia eliminar a letra A.
Deu para entender? Deu para perceber? Sim. Sim. Ótimo. Tá ficando claro, pessoal, a aula de hoje, assim, a Tá correção? dando pra Tá, entender. tá de Tá boa. sim. Vocês estão gostando? Sim. Henrique, já é 5 horas. Oi. Cadê a Sim. frequência? Sim, eu vou colocar. Deixa eu só concluir aqui. Eu vou colocar a frequência enquanto eu Professor, deixa eu concluo fazer só uma a... pergunta. Passa. Se a pessoa trabalha o dia todinho, vou dar um exemplo aqui. Uma caixa de mamão pesa 30 quilos. Você joga 350 caixas, cada uma pesando 30 quilos. E você anda o dia todinho. Não vale não, pois exercício físico? Eu vou dizer o que meu professor da faculdade sempre dizia. Pior seria se pior fosse. Pior seria se essa pessoa não realizasse nenhum esforço físico durante o seu dia. Porém, quando se fala de atividade física, não vale. Por quê? Porque quando a pessoa está fazendo uma atividade física, um exercício físico, lembra que no primeiro ano eu falei a diferença sobre atividade física e exercício físico? Atividade física é tudo aquilo que você faz que gera um gasto de energia acima dos níveis de repouso. Caramba, eu lembrei. E aí... Lembrei. Do primeiro ano, velho. E aí, exercício físico É aquele que tem uma rotina, né, Henrique? é aquele que é sistematizado. É uma atividade física sistematizada, planejada, que tem um objetivo por trás. Se é ganho de peso, se é ganho de massa muscular, se é diminuição de gordura, né? Se é baixar o peso. Tem um objetivo, certo? Então, uma rotina dessa, como você citou, ele não se torna um exercício físico. Ele se torna uma atividade física. E aí, quando você está fazendo uma atividade física, você está fazendo ali, mas você está se mantendo ativo durante todo o dia, mas no intervalo daquilo dali você está comendo mais vezes, está comendo mais, não tem um controle da alimentação, não tem um controle daquilo que tu está ingerindo, não tem um controle da hidratação. E acaba que, às vezes, isso não é suficiente para te trazer uma boa qualidade de vida quando se fala sobre a questão do bem-estar físico. Compreendeu? Tudo ok. Vamos lá. Letra B. Frequência. Né? Sim, a frequência. Verdade. Foi mal. Gostei. Era o que eu ia perguntar, né? Mas tá bom. Aí, Henrique, já é Frequência- 7, já é 7, ó, já é 7. 5 e Não é 5 e 3, menina. Calma aí. Por Me deu um favor. Me deu um desconto. Só um. A gente está só terminando aqui, está concluindo. Vamos lá, letra B. Ampliada, que considera aspectos sociais intervenientes na prática de exercício físico. O que torna essa questão aqui correta? O texto, o segundo texto, traz uma visão ampliada que considera os aspectos sociais, ou seja, a rotina da pessoa como um fator que influencia diretamente na prática e na rotina de atividade física dela. Então, isso aqui é o que torna essa questão correta. E para finalizar aqui, letra C, focalizada, né? Qual é a visão que o texto 2 apresenta? É uma visão focalizada que atribui ao indivíduo a responsabilidade pela prevenção de doenças? Não. Quem é que traz uma visão focalizada? Né? É o texto 1 e não o texto 2. Então, a gente tem que parar para prestar atenção sobre o que o texto está, sobre que texto a pergunta está se referindo. Aqui nós temos essa questão aqui, né, em que duas alternativas estavam se referindo ao texto 1, sendo que a questão estava perguntando qual era a visão do texto 2. E aí só tínhamos a alternativa B. Gostaram, pessoal? Amei. Sim, amei. Pronto. Sim. A frequência está no chat, pode ir assinando e saindo. Valeu, Henrique. Tchau. É um prazer estar com vocês. Tchau. Passei 4 minutos só. Tchau, Henrique. Tchau, Gabi. Henrique, faça essa atividade mais vezes para a gente testar, né, nossa interpretação Sim, textual. eu acho que eu vou começar a fazer isso, fazer alguns testes desse tipo e trazer a análise das questões, porque eu acho que a gente aprende muito mais quando a gente começa a perceber onde a gente está errando. Exatamente. Né?
E tem gente que não fez a prova do Enem por experiência e precisa ter, né, pelo menos uma base, assim. Seria bom mesmo. Eu vou buscar algumas questões, às vezes, de o que caiu, por exemplo, nas provas dos Enems e trazer, às vezes, como uma atividade para a gente fazer dentro das aulas de educação física. Seria bom. Uma boa dinâmica. Henrique, Oi. repita aí a parte da frequência que você estava falando, a internet aqui cortou.